E eu trouxe mais essa reflexão aqui, né? Independente, né, da origem, né, da Terra, da origem do ser humano, sempre, ao longo da história, algum tipo de organização houve. Então, de repente, lá atrás, né, quando se vivia em lugares que não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas coisas desenvolvidas igual nós temos hoje, né, tantos elementos, né, que foram extraídos da natureza. Então, ao longo da história, sempre houve algum tipo de organização. Então, isso pode variar de civilizações, além de variar no tempo, costumes variarem de civilização também. Então, se a gente pensar muito remotamente, como é que os seres humanos se organizavam? Algum tipo de organização tinha, né? Quem é que ia caçar, ou quem é que ia negociar, quem é que ficava cuidando em casa das crianças, ou quem assa, quem corta, enfim, algum tipo de organização ao longo da história que nós conhecemos, que são contadas, né, sob um viés ou outro, independente do viés, algum tipo de organização sempre foi apresentado. Né? Então, independente do viés, né, de crença, os humanos sempre se organizarão em grupos. Então, já é um tipo de organização. Por que grupos? Para quê? E dentro desses grupos, havia a definição de funções? E daí eu trouxe do lado essa cozinha, porque para mim é um exemplo simples e muito eficiente e eficaz para a gente compreensão do quanto faz presente a organização e a administração da nossa vida. Então, por que eu trouxe essa cozinha aí para vocês? Tá? Então, ó, gente, quem quer entender melhor sobre aí ó, as 4 funções, ela foi, assim, esmiuçada na nossa primeira aula ao vivo, tá? As 4 funções principais da administração, na nossa primeira aula ao vivo, ela foi, assim, coitada, esmigalhada, detalhadamente cada uma das funções. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre as 4 funções principais da administração, né? Planejamento, organização, direção e controle, assista a nossa primeira aula que está gravada aí disponível para vocês. E daí, por que eu trouxe essa cozinha? Olha, gente, como instintivamente ou não, nós aprendemos a nos organizar, seguindo exemplo. Olha para uma cozinha, né? Ó, vamos lá, Davi. Professora, a senhora acredita que a admissão já nasce com o homem? Ou é algo que vai se desenvolvendo ao longo da sua vida? É assim, Davi, isso aqui daria uma discussão dentro da área da psicologia já, tá? Então, acho que tudo nós aprendemos, né? Eu acho que nós temos parte da nossa personalidade que já nasce com a gente. Outras coisas, elas vão sendo aprendidas ao longo do tempo e vão ser transmitidas de geração em geração, tá? Então, não é uma coisa inata, né? Inato, o que é? É o bebê, quando nasce, ele sugar, né? E é a única coisa que ele sabe fazer, e o organismo dele de respirar, e o estômago, o intestino funcionar. O resto, tudo ele precisa aprender. Lídia diz assim: será que essa mania de se organizar e administrar não faz parte de algum instinto do ser humano? Por isso já existia antes mesmo de se ter ou não? Eu não acredito. Gente, aqui eu também não sou dona da verdade, porque daí vocês estão entrando num viés aí subjetivo, né? Então, eu, professora Ângela Pisaia, não acredito, tá? Que é uma coisa que é inato, não. Só que ao longo do tempo, conforme vão surgindo as situações, né? Vão surgindo ali as situações, então o homem vai desenvolvendo habilidades para lidar com aquilo. Então, porque senão cada vez que surge um problema, ele não precisaria pensar e organizar. E se fosse assim também, o homem, lá desde quando ele surgiu, ele já teria inventado a roda, né? Porque é uma coisa inata dele. Então, não, é conforme, é a inteligência, sim. Então, a partir da inteligência, eu acredito assim, vão se desenvolvendo, a partir da inteligência, processos e ideias para solucionar problemas ou para otimizar processos, tá? Quais os principais fatores que tornam uma administração eficiente e eficaz? São
as 4 principais funções da administração, tá? Então, se aquilo lá foi executado de uma maneira, a chance de ser eficiente e eficaz é muito maior, tá? Bom, gente, então, continuando aqui com a nossa aula. Então, quando a gente olha para a cozinha, né, pensa bem, por que eu coloco lá, ó, tudo na cozinha, tá lá a pia, daí tá o fogão, né? Aí eu pego, olho, porque eu guardo todos os temperos perto do fogão, eu guardo as louças ali na cozinha. Pensa bem, isso é uma forma de administrar. E o mais curioso ainda, vocês estão, quando a gente faz isso, nós estamos utilizando tantos princípios da administração científica de Taylor, quanto preocupação de Fayol com a estrutura. Olha só que interessante. Nossa, prof, mas por quê? Quando eu escolho colocar o tempero perto do fogão, o que é que eu estou pensando? Mais fácil, mais rápido. Taylor, na administração científica, ou Taylorismo, ou maquinismo, o nome que se dá às teorias de Taylor, exatamente, ele pensava isso. Ele fez um estudo de tempos e movimentos na fabricação das coisas, porque ele queria descobrir qual é o movimento mais eficiente para fazer isso daqui. Olha que interessante. Então, quando eu escolho pôr o tempero, o sal ali pertinho do fogão, eu estou usando um dos estudos científicos de Taylor, de tempo e movimento. Não, eu vou colocar aqui pertinho porque fica mais fácil. Eu vou fazer mais rápido. Por que é que eu guardo a panela ali perto também, ao invés de guardar no outro cômodo no quarto? Então, talvez a gente nunca tenha refletido sobre isso. E aí eu estou pedindo para vocês este momento de reflexão. Tá? Nós ainda não chegamos sobre a burocracia, mas nós vamos falar nessa aula, tá? Então, o que eu estou convidando vocês a refletir é entender, porque daí isso vai ficar registrado, esse conteúdo para você. Porque cada vez que você olhar para a tua mesa de trabalho e você viu que você colocou ali a caneta, o lápis, ou a ferramenta que você mais usa de fácil acesso, você está usando um dos princípios de Taylor da administração científica. Quando você organiza um cômodo todo pensando, bom, se aqui é a cozinha, então aqui vai estar o fogão, aqui vai estar a pia, aqui vai estar a mesa, aqui vai estar... Você está pensando na estrutura do local, você está usando princípios da administração clássica de Fayol. Fayol pensava a estrutura da organização, não só física, hierárquica também, mas assim, trazendo o exemplo aqui para a foto da gente. Então, olha só que interessante. Então, quando você se organiza dessa forma, quando você vai para o teu quarto, né? E lá dentro do guarda-roupa não tá as roupas, você guarda ali por quê? Não, porque eu me troco dentro daquele quarto. Então, não faz sentido eu guardar lá na sala, porque não é lá que eu vou me trocar. Então, quando você se organiza dessa forma, pensando, olha que interessante, quando você se organiza de uma forma pensando em ganhar tempo, em poupar movimento, não, por que eu vou pôr o prato lá na sala se eu vou usar, é aqui na cozinha? Por que eu vou pôr a panela lá em outro lugar se é na pia que eu vou usar aqui? Então, isso são princípios da administração científica de Taylor. Tá? Então, eu trouxe para vocês essa reflexão aqui, embora de um ambiente simples, para que vocês possam refletir como isso tudo faz parte da nossa vida, a administração, e que vocês sejam capazes de olhar para o seu entorno e falar assim, nossa, isso daqui eu nem sabia, mas teve origem lá nas pesquisas, na teoria de Taylor, da administração científica. Nossa, isso aqui eu não sabia, mas o Fayol falava sobre isso. Porque geralmente, né, a gente fala sobre isso. Tá? Então, gente, só para a escola da administração clássica é um termo de uma teoria, que é de Fayol. Tá? Abordagem clássica, quando eu uso o termo abordagem clássica, são as teorias que surgiram naquela mesma época. Tá? Teoria clássica é de Fayol. Teoria da administração científica é de Taylor. Tá? Só para elucidar aqui qualquer dúvida. E aqui
olha só, trouxe para vocês aqui mais um exemplo, né, lá do passado, de construção antiga. O quanto será que teve? Né, nós estamos falando de uma construção, gente, de 8.400 a 12.000 antes de Cristo. É lá na Turquia, tá essa construção. Muito antiga. Então, isso aqui é só para enfatizar o quanto a administração, e de formas bem elaboradas, né? Ela vai lá desde o simples da organização em grupo, né? Até grandes construções que existem aí ao longo da história da humanidade, evidenciando claramente que a administração sempre fez parte da nossa vida, tá?